Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Escola Biblicast. Vamos tratar hoje da nossa lição bíblica adulto da CPAD, lição número 6, que trata sobre a Bíblia como um guia para a vida, dentro da temática desse primeiro trimestre de 2022, que fala sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Este conteúdo aqui está sendo exposto inicialmente no canal do Telegram do Escola Biblicast. O link consta na descrição deste vídeo no YouTube e, se for no podcast, o link vai constar também na descrição do agregador de podcast que você acompanha. Este conteúdo está sendo ao vivo, então tem algumas pessoas me acompanhando nesse exato momento. Vai ter um espaço para perguntas e respostas ao final da nossa exposição. E se você estiver acompanhando via YouTube, posteriormente, aula gravada, lógico, você pode compartilhar este conteúdo com mais pessoas, se inscrever no canal e também curtir este conteúdo. E se você acompanha via podcast, favorite esse podcast e acompanhe ele em seu agregador de preferência. Bem, vamos tocar aqui a nossa exposição, que trata de uma aplicação mais prática, vamos dizer assim, das ideias do que é apresentado na Escritura Sagrada. Exatamente a ideia de um guia, né? A ideia de guia seria uma espécie de referência, um manual de instruções. Então, alguém pode pensar que isso é até algo ultrapassado, mas não é, né? Quem tem qualquer tipo de equipamento eletrodoméstico, talvez, né, já tenha se deparado com alguma dificuldade pela não observância do manual, né? E um dos equipamentos que mais me surpreendeu ao ler o manual, só para dar uma referência para os irmãos aqui, começar com a ilustração, é geladeira. Então, imagino que vocês devem imaginar que quando pegam uma geladeira, você simplesmente coloca na tomada e a utiliza, né? Então, quando casei, quando fiz mudança, você tem que se locomover com aquela geladeira. E ao ler o manual, quando adquiri ela, e a minha esposa, só para dar uma referência, ela disse, não precisa ler o manual, não é só colocar na tomada e usar ela. Não, mas vou ler o manual. Se tem o manual é porque tem alguma coisa relevante, né? E logo, lendo aquele manual sobre a geladeira, diz o seguinte, que quando você mexia com ela, transportando ela, você tinha que deixar um tempo para o gás que fica lá no motor do equipamento, ele como se fosse assentar. Algo assim, que é presente até nas geladeiras mais modernas hoje, isso não mudou ainda. Então, depois que você mexe na geladeira, tinha que deixar lá a quantidade de, eu acho que era 6 horas, com a geladeira paradinha, sem ligar, sem fazer nada, para que o gás pudesse assentar. E aí, logo depois que passa esse período da geladeira com o gás assentado, você tinha que ligar a geladeira, e uma pessoa também, mais uma vez, leiga ou apressada, ia entulhar coisa na geladeira, né? Carne, água, ovo, o que fosse, né? E encher aquela geladeira de produtos. Só que também dizia o seguinte, que tinha que esperar mais 6 horas para que a geladeira pudesse ter condições, aí sim, se estiver refrigerando, você colocar os objetos, né, os alimentos, para que pudesse sofrer a sua refrigeração. Ou seja, um produto aparentemente muito simples, e existe uma série de peculiaridades que eram importantes para o seu devido funcionamento. A pessoa ia dizer, não, mas a geladeira não funciona. A geladeira está com problema, a geladeira está quebrada, aí a pessoa vai entrar em contato lá com o call center, o que for, para reclamar, ou com a loja, e aí a pessoa vai fazer uma checagem se a pessoa fez o devido uso do equipamento, né, as instruções, e aí se depara que não fez o devido uso, né, não observou o manual. E aí como é que a pessoa vai reclamar de um equipamento com defeito se na verdade a pessoa não usufruiu e não cuidou das observações que estavam no manual, no caso que eu dei como exemplo aqui, de uma geladeira, né? Um simples utensílio para alguns, é simplesmente colocar na tomada e funcionar, o que não é verdade, né? A gente já descobriu aqui algumas informações. Então, usando essa analogia de um eletrodoméstico, de uma simples geladeira, imagina só a gente comparar isso com se fôssemos considerar como uma coisa, né, como um objeto, aquilo que é mais sofisticado que existe no mundo, que é o quê? O ser humano. Então, a obra-prima da criação. A obra-prima da criação é o homem. Então, assim, a gente já vê os animais, né? Aquela maravilha, as plantas, coisas assim extremamente sofisticadas, né? E tudo isso foi Deus que fez. Obviamente, a gente crê e sabe isso pela palavra de Deus e por elementos que a própria natureza nos apresenta. Mas a obra-prima, que é o homem, um ser inteligível, né? Inteligente, que tem livre-arbítrio, pode tomar suas decisões, esse homem, esta criatura, tem um manual de instruções também. Tem um manual de instruções, que é a Bíblia Sagrada. E este manual de instruções é aplicado para todos os homens. Este guia é para todos os homens, independente dele crer ou não.
fazendo mais uma vez a analogia da geladeira, a geladeira ela vai ter um uso melhor, vai desempenhar melhor se tivesse tido esses cuidados iniciais, né, como estava dando exemplo logo no início da nossa exposição, de como ligar a geladeira, deixar o gás assentar, deixar algum tempo sem nenhum produto dentro da geladeira, para que ela pudesse desempenhar o seu papel da forma mais plena possível. Então, imagina só o ser humano que não observa o guia, não observa a Bíblia, e ele vai tomando decisões pelo que ele acha que é mais prudente, pelo que ele vê, ou que observa em determinados ambientes, culturas, e acha que aquilo é o mais adequado. Que em alguns momentos pode coincidir com o ensinamento das Escrituras, e em outras partes não, né? Então, esse aspecto de tentar acertar por tentativa e erro é muito arriscado, porque está colocando em xeque a própria vida da pessoa. E quando eu falo a própria vida da pessoa, não é apenas a vida física de viver ou morrer. Lógico que algumas coisas podem levar, inclusive, à própria morte. Mas não estou me referindo apenas a esse item. Eu estou me referindo principalmente à morte espiritual, o afastamento maior de Deus. O que nós sabemos, inclusive, na própria palavra, que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, estamos afastados de Deus. E como diz em João capítulo 3, o homem já está condenado. O homem não será condenado, o homem já está condenado. Agora, aquele homem, aquela pessoa que passa a crer em Jesus, aí ele passa a ser salvo. Então, na verdade, a Escritura Sagrada não nos indica que estivéssemos numa espécie de um caminho e que tem lá uma bifurcação, à direita e à esquerda, e que um caminho é o céu e o outro é a condenação. Não é assim. O caminho você já está no caminho da condenação. Aí você tem a possibilidade de entrar em uma porta, entrar em um caminho que vai levar você para a salvação. Então perceba que é diferente. É bem diferente, na verdade. Então, daí a importância de a gente compreender um pouco do manual. E é o que ele vai tentar falar um pouquinho aqui nesta exposição hoje. Bem, a Bíblia como um guia para a vida nessa exposição, e o texto diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, ou verso 105. Exatamente aquela perspectiva que apresentei anteriormente, da pessoa tentar acertar em alguns momentos por tentativa e erro, o que é muito arriscado, e a analogia aqui, a comparação, né, na Bíblia Sagrada, referente à ideia da luz, e servindo para os pés, né, uma iluminação, né, para saber onde você está colocando os seus pés, os passos que você está dando, é exatamente para você não cair em um buraco, não cair ou entrar em caminhos que sejam equivocados. Essa ilustração, ela é perfeita para os mais diversos aspectos da nossa vida. E aí, quando eu falo aspectos da nossa vida, é tudo. Não é o ambiente religioso, é também o ambiente que alguns chamam de secular, o que, na minha opinião, não faz sentido algum essa divisão. Mas, como muitas pessoas consideram isso, eu quero deixar bem claro que é em ambos os ambientes, ou seja, como você vai se conduzir com a sua família, no seu trabalho, as suas atividades do dia a dia. Então, basicamente é isso. O manual é para tudo isso. O manual não é apenas para uma parte da sua vida, não é apenas para um departamento, para um setor. Não, é para toda a sua vida. E aí, a verdade prática diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Lógico, se a gente pudesse conseguisse absorver e aplicar integralmente o que diz a Escritura, a gente teria um nível de, digamos, eficiência em evitar dificuldades, em passar ou diminuir grande parte das nossas lutas, porque a Escritura estaria nos dando e nos dá uma referência adequada. Não é uma isenção total de qualquer problema, porque a gente sabe que consequências negativas que acontecem comigo, que acontecem com você, não deriva apenas de sua própria escolha. A gente sabe bem disso, né? Então, ponto de vista, se vamos pensar político, né? Estamos chegando em período de eleição, né? Estamos em ano de eleição. A gente sabe que parte de coisas positivas e negativas que acontecem na nossa vida, alguns até consideram muito mais negativas, né? Principalmente se for no Brasil, deriva de escolhas dos nossos governantes. Então, isso é exatamente uma prova, digamos assim, que não é a minha própria escolha, mas a escolha, inclusive, dos nossos governantes, de outras pessoas que afetam as nossas vidas, né? Então, a mesma coisa, filho, esposo, esposa, e assim vai, né? A nossa leitura diária é uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que vocês os considerem a leitura, principalmente os textos em Provérbios.
certo? É exatamente um livro de sabedoria. Um livro que fala de você observar conselhos práticos para o nosso dia a dia, para o nosso contexto. E, assim, desde questões aparentemente muito básicas até questões muito mais complexas, né? Um fato que é interessante, já que eu estudo um pouco, né, e trabalho exatamente com a área de finanças, a Bíblia fala sobre o comportamento que deveríamos ter quanto a emprestar recursos. Se você empresta recurso, você geralmente está tendo o quê? Arranjando dor de cabeça. Se você vai vender e vende fiado, você está arranjando dor de cabeça. Basicamente é um ensinamento que a Escritura fala, né? Então, assim, são questões básicas do dia a dia, mas que a Escritura já falava de muito tempo atrás, né? Você vê em alguns comércios, não sei qual a região aí de alguns de vocês, que é do Brasil inteiro, mas particularmente no Nordeste e principalmente em cidades do interior do estado, é muito comum ter em algumas placas dizendo assim, não vendemos fiado. O que é o fiado? Né? Talvez não saber o que é o fiado, mas o fiado é você comprar, levar o produto para pagar depois. Aí como é que funciona o caderninho, como é que é feito esse controle, aí cada um que tem sua forma, seu mecanismo. Mas eu não aceita, por quê? Porque você vai arranjar trabalho se você inventar de vender fiado. Ah, mas o irmão é crente, é o irmão da igreja, mas não vende fiado. A recomendação bíblica é essa. Então, assim, questões básicas do dia a dia, como essa, ou a fidelidade, né, não trair o esposo, o que for, são conselhos básicos, mas que a Bíblia fala, porque exatamente são questões que levam pessoas a entrar no pecado, a trazerem consequências negativas para ela e também suas famílias. Então, o livro de Provérbios é maravilhoso nesse sentido, né? Temos aqui também o nosso texto oficial, leitura da Bíblia em classe, em Salmos 119, do versículo 97 ao 105. Eu quero ler aqui com os irmãos esse trecho da Escritura, porque eu acho que tem algumas questões bem importantes. Diz lá o versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazeis mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Olha que interessante. O salmista, ele identifica que, ao observar os mandamentos de Deus, ele se tornou mais sábio do que, aqui diz o texto bíblico, dos inimigos dele, que provavelmente por serem inimigos dele, porque eles deviam ter uma visão de mundo distinta, uma visão inclusive equivocada, e até talvez de alguma forma perseguisse ou criasse dificuldades para o salmista aqui. Então, a Escritura Sagrada permite que o indivíduo seja mais sábio. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do que seria sábio ou sabedoria. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E é interessante, ele fala que tem mestres, esse salmista aqui, só que ele fala que tem mais entendimento do que eles. E aí alguém pode pensar, poxa, como é que pode isso? O aluno, o aprendiz, ter mais entendimento do que os mestres? Isso pode acontecer. Um bom mestre, né, na verdade, ele faz isso, indicar os melhores caminhos, ou o melhor caminho, ou a literatura de referência para os seus alunos. Então, os professores que estão aqui acompanhando a Escola Bíblica Dominical, eventualmente, alguns dos seus alunos podem, daqui a algum tempo, terem uma bagagem de conhecimento bíblico, exposição, oratória superior à sua. O que não é nenhum problema, inclusive. É muito positivo. Era bom, inclusive, que superasse, porque aí mostraria, inclusive, uma progressão dentro das gerações seguintes, né? Então, seria algo muito interessante, muito útil isso. Então, ter mais entendimento do que o mestre é interessante, não apenas porque ele tem apenas esse mais entendimento, mas é porque ele vai na fonte original, porque ele procura nos testemunhos, nos mandamentos, na palavra de Deus. Ou seja, um bom professor de EBD, ele não vai apenas lecionar a lição do EBD, ele vai dar as referências para que o aluno possa encontrar material mais aprofundado, ou sejam, livros, obviamente, e também a própria, e principalmente a Bíblia, né? Então, olha, quem está estudando aqui sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre esse conteúdo, está alicerçado na Bíblia, não é alicerçado no comentário do comentarista, é alicerçado na Bíblia. Quer ter um conhecimento mais profundo? Leia essas referências bíblicas, leia a leitura bíblica que tem que ser feita ao longo da semana, essas leituras diárias. Então, isso você está proporcionando um maior entendimento para aquele aluno. Então, apontando o caminho. E isso pode desenvolver, inclusive, um maior conhecimento dele, superando, inclusive, o próprio mestre, superando o próprio professor de EBD. O que seria muito positivo, inclusive, né? Aí o versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. E olha que interessante.
geralmente, eu até preguei semana passada sobre essa questão, a pessoa que geralmente tem uma idade superior, né, uma caminhada de vida maior, ela tende a tomar algumas decisões mais acertadas, ou pelo menos saber ensinar melhor. Por mais que ela, às vezes, não siga isso, mas ela vai saber o que é o caminho melhor. Por quê? A própria vida, até por mais que não tenha lido as escrituras, não seja um crente, as questões de tentativa e erro, ou apenas a tentativa e errar, e talvez nunca tenha acertado, mas ele identifica aquilo que geralmente vai trazer problema e aquilo que vai dar certo, que seja mais prudente. Então, as pessoas mais velhas, geralmente, o normal, é elas terem mais prudência, elas terem uma sabedoria maior. Por quê? Porque viveram mais, elas tiveram mais contato, elas tiveram muito mais estudo na escola da vida. Basicamente é isso. A vida seria uma grande escola. E eles estão mais tempo matriculados nessa escola. Então, tende alguém com 50, 60 anos de idade possuir uma sabedoria superior à minha. Por quê? Porque eu sou bem mais jovem. Isso é o que seria, em tese, o normal. Contudo, isso pode ser quebrado. Como isso pode ser quebrado? É quando a pessoa observa a Bíblia. Porque eu estou indo na fonte original da prudência, a fonte original da sabedoria. E lá, eu não estou apenas aprendendo por tentativa e erro. Eu estou vendo qual o parâmetro correto, qual a medida a ser seguida. Eu estou indo no guia. Então, até uma coisa que, vez por outra, eu comento, e eu acho importante até falar para os irmãos aqui, eu discordo do pensamento de alguns que, para pregar sobre determinados temas, a pessoa tem que ter vivido aquilo. Não, não tenho essa percepção. Se a Bíblia diz qual é o parâmetro correto, qual é a conduta correta, dá para se pregar sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema, mesmo que você não tenha passado por ele, por aquela situação. Exemplo, dá para falar sobre casamento sem ser casado. Dá para falar sobre criação de filhos sem ter filhos. É isso que eu quero que vocês entendam. É lógico que a experiência pode ajudar? Pode, porque você pode, inclusive, fazer ilustrações, comparações, assim por diante. Mas, se a Bíblia diz como você tem que cuidar do seu filho, parâmetros, disciplina, tal, por que isso não pode ser mencionado? Inclusive para uma pessoa que não tem filho ainda? Pode. Por que não falar sobre casamento, sobre como deve ser esse agir, a prioridade, quem é o cabeça, como deve ser o comportamento da mulher para o marido, do marido para a mulher? Dá para falar, independente da pessoa ter passado pelo casamento ou não. Então, é só uma coisa que eu quero até externar isso, por mais que eu seja casado, por exemplo, por mais que eu tenha filhos, mas eu entendo que isso não é um fator que me valida como um melhor, em tese, melhor pregador ou instrutor do que uma pessoa que não passou por essas experiências ainda, né? Talvez nunca vão passar. O importante é que o guia está sendo observado. Se o guia está sendo observado, eu não me preocupo se a pessoa que está falando sobre casamento, se ela é casada. Por quê? Porque ela está observando o guia. E o guia é o parâmetro, e não a vida daquela pessoa ou a experiência dela. Pode contribuir? Pode. Pode ser um adicional? Pode. Mas não é o essencial. O essencial é o guia, é o parâmetro, é a referência, é o cânon que a gente já viu em lições passadas. A vara de medir. A vara de medir é que é a referência. Se está utilizando a vara de medir correta, está usando a Bíblia de forma adequada, então, para mim, isso já é o suficiente. Aí vamos lá. Inclusive, isso permite, inclusive, esse versículo 100, que a pessoa que não tem tanta idade, ela passa a ter uma experiência ou um conhecimento, uma sabedoria maior do que os mais velhos. E a gente percebe, alguns irmãos aqui, talvez alguns com mais idade, vão identificar jovens, ou até jovens senhores, com uma maturidade espiritual, até em outras questões, muito maior do que pessoas com a idade equivalente à sua, que é mais velho. E isso é absolutamente normal, porque a fonte originária daquela pessoa, a observação, né, está sendo a escritura, e de alguma forma Deus tem trabalhado na vida dele, ele tem talvez absorvido melhor, e assim vai. E a tendência é que ocorra isso com algumas pessoas. Isso é absolutamente normal. E algumas pessoas parece que são eternos, vamos dizer, jovens ainda quanto ao conhecimento e quanto à prudência, sabedoria, assim por diante. É natural, né? Nós não somos todos iguais. Pessoas, alguns progridem um pouco mais, outros um pouco menos. A gente não está entrando aqui, inclusive, em nada em relação à questão de salvação ou não salvação. Estou falando aqui em relação a ser mais prudente, a ser mais sábio, assim por diante. Aí diz o versículo 101. Desviei os meus pés de todo caminho mal, desculpa, para observar a tua palavra. Olha que interessante. Ele teve que se afastar do caminho mal para que pudesse ter a possibilidade de se atentar para a palavra de Deus. Então, isso é um fator também interessante a mencionar. O 102. Não me apartei dos teus juízos, porque
tu me ensinaste. Ou seja, não apenas adianta você ter o conhecimento, o acesso, mas você também tem que permanecer, né? Não pode se afastar, não pode deixar de lado, porque aí vai trazer, obviamente, consequências muito negativas. 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Ó, isso é muito interessante, porque o salmista não vê isso como um peso. Porque em algumas questões da nossa vida, a gente vê algumas afirmações bíblicas, algumas orientações divinas, quase como um peso. Porque a natureza humana, né, o pecado, leva a gente para um caminho. E Deus diz, olha, o caminho certo é esse. E esse caminho, certas vezes, vai fazer a gente, dentro da nossa natureza humana, sofrer. Porque a gente não está atendendo o desejo da carne. A gente não está fazendo aquilo que, em tese, proporciona melhor prazer ou maior prazer. Só que se a pessoa começa a cada vez mais andar pelo Espírito, ele vai sentir prazer em observar as Escrituras Sagradas. Ou seja, vai ser cada vez menos dificultoso fazer isso. Por quê? Porque o parâmetro de vida dele, ou vamos dizer, talvez o nível de santificação, né, a progressão de santificação, vai fazer com que cada afirmação, cada orientação divina do que deve ser observado na nossa vida, via Escritura Sagrada, principalmente, aquilo não vai ser tão pesado, não vai ser uma carga pesada, porque você já está cada vez mais se habituando a ver ou a caminhar pela fé, a ter prioridades semelhantes às prioridades de Deus. Então, basicamente, seria isso. E é isso que a gente começa a observar na vida do salmista. Ao versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Interessante, né? Passou a ter entendimento, ele obviamente vai aborrecer, não vai gostar, vai deixar de lado tudo aquilo que seja um equívoco para ele. E aí chegamos no nosso texto áudio. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Exatamente, permitindo um andar que seja prudente, que seja correto, porque você está trilhando em um caminho de luz. Você sabe o que está fazendo. E isso, a Escritura Sagrada, é libertadora. Porque ao entendermos, como o próprio texto bíblico fala em João, a verdade nos libertará. Ou seja, você vai ter a dimensão correta, você vai ver as possibilidades. Olha que maravilha. Quando a pessoa não conhece a verdade, ela não enxerga as possibilidades, ela só vê um caminho. O caminho do erro, inclusive, né, que é o pior que tem. Está no pecado. Ele está inundado do pecado. E ele não consegue ter condições de poder sair desse ambiente. E alguma pessoa, obviamente equivocada, chega para crentes e diz assim às vezes, né, olha, você seguindo esse caminho, você não tem liberdade. Você não pode escolher. Não, muito pelo contrário. A pessoa que está em Cristo, ele sabe do que é o correto e sabe do que é errado. E ele tem o poder de escolher. Olha que maravilha. Aí, geralmente, né, pelo próprio conhecimento que ele tem, ele vai escolher o caminho correto, a coisa correta. Só que a pessoa que está lá fora, o parâmetro dele, o olhar dele está totalmente distorcido. E aí ele não enxerga isso. Ele entende que ele que está fazendo o melhor porque aquilo dá satisfação para ele, né? E ele não consegue perceber que o que o crente está fazendo, aquilo causa satisfação para o crente também. Ou seja, aquilo que é satisfação para o pecador, o crente também está tendo de alguma forma, né, um tipo de satisfação também. Inclusive, muito melhor, só que a pessoa da carne, a pessoa afastada de Deus, ela não consegue identificar e perceber isso. Por isso, a necessidade, obviamente, de ser exposta à Escritura e o agir de Deus, o Espírito Santo, na vida dessa pessoa, para que ela possa ter os seus olhos, né, digamos, abertos, desvendados, para que possa enxergar a realidade e a verdade e abraçar ela, se assim ele quiser, né? Se ele não quiser, aquela pessoa não vai aceitar a verdade, não vai querer a verdade e vai continuar seguindo o rumo da vida dele, né? Que infelizmente vai ser de destruição. Temos aqui alguns objetivos da nossa lição bíblica. Enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Olha só, uma coisa básica, né? Mas é na Bíblia a referência. E alguns até dizem, é a Bíblia. Mas quando vamos ver na prática, não é só a Bíblia. Ou é a Bíblia e mais alguma coisa, ou já não é nem mais a Bíblia, né? Conhecimentos vinculados à psicologia, à autoajuda, né? E a Bíblia fala exatamente do contrário, né? Ajuda do alto. E as pessoas, algumas, procuram a autoajuda. Elas acham que se fazendo algumas condutas, inclusive psicológicas, elas vão conseguir encontrar um sentido, vão conseguir fazer as coisas pela motivação correta, né? As coisas boas pela motivação correta. E
em vários momentos, não é pela motivação correta. Item 2. Esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Se a Bíblia Sagrada, que é o manual, o nosso guia para escolhas, para decisões em nossa vida, ela é um livro de autoria divina do próprio Deus, lógico que a fonte de sabedoria é Deus, né? Não é a Bíblia. A Bíblia, na verdade, é o reflexo. A Bíblia é a escrita de parte da sabedoria divina. Eu vou até falar isso, né? Porque ali não está toda a sabedoria. Ali está a sabedoria necessária para o homem. Ali, para o homem, está tudo que é necessário. Não está faltando nada. Não tem nenhum item a faltar ali. Está completíssimo. Mas ali não está toda a sabedoria. Lógico. Não está. Ali é apenas para que o homem possa ler e entender. O terceiro tópico aqui, o objetivo da nossa lição, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Lógico, né? Não podia ser diferente. Bem, o tópico da nossa lição. A Bíblia é um alicerce para a vida. Diz aí no subtópico 1 que a Bíblia é a palavra de Deus é alicerce. E diz aqui o comentário da tradução bíblica que é importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível, né, revelação escrita e divinamente inspirada, conforme trechos em 2 Timóteo 3,16 e Apocalipse 1, versículo 1. Em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é divinamente inspirada para redaguir, para ensinar, para corrigir, para instruir a pessoa em todas as condutas em sua vida. Então, olha que maravilha. O texto bíblico, ele serve de referência para isso. E, mais uma vez, eu quero reforçar o que já mencionei em aulas passadas. Alguém pode estar aqui pela primeira vez, ou seja, não se atentou para isso. Ainda existe um argumento fortíssimo para que a Bíblia seja um alicerce para a nossa vida. É o elemento pragmático. É o dia a dia. É viver. É você dizer, rapaz, eu vou seguir isso e vai dar certo. Tem uma frase que é atribuída ao evangelista Billy Graham, já falecido, que diz o seguinte, né? Atribuído a ele, não sei se de fato foi ele, eu vi isso em outras fontes de terceiras, não vi num documento original, digamos, um livro atribuído a ele, mas que dizia o seguinte, que por mais que o céu e o inferno não existissem, ele ainda seguiria a Bíblia, porque a Bíblia fazia bem para ele, porque a Bíblia era boa para ele. Então, independente dessa frase ter sido dele ou não, mas a reflexão é muito interessante, porque por mais que não existisse céu e inferno, né, vamos supor que isso não existisse, mas existe, né? A gente sabe que existe. Mas mesmo que isso não existisse, seguir a Bíblia ainda seria a melhor escolha. Mesmo que não existisse a implicação espiritual futura, vindoura, ainda seria melhor seguir a Bíblia. E um outro elemento também que você pode até mencionar para os seus alunos é que a grande parte do que faz a sociedade se manter, digamos, de pé ou em certa ordem, é lógico que a gente sabe que tem a mão de Deus, o agir de Deus, a própria igreja também operando, né, os crentes, né, que de alguma forma fazem diferença e contribuem para que exista um certo nível de tranquilidade, a gente sabe disso, não tem o que negar, mas mesmo sem esses aspectos que eu acabei de mencionar, ainda tem um outro, né, que podemos também citar, é que a própria sociedade, principalmente no lado, digamos, ocidental, né, no mundo ocidental, a cultura de roubar é errado, matar é errado, trair é errado, mentir é algo equivocado. Isso está entranhado em nossa sociedade. Isso está entranhado. A seguir as autoridades. Tudo isso é princípios judaico-cristãos. Está presente nas escrituras sagradas todo esse tipo de orientação, por mais que a gente saiba que existam homicídios, por mais que a gente saiba que existem mentiras em diversos momentos, mas dentro do nosso contexto existe um certo padrão moral, e esse certo padrão moral que tem ainda, que preserva-se na nossa cultura, se dá muito exatamente por causa da influência do cristianismo, por causa da influência do judaísmo, que abraçou, digamos assim, boa parte da sociedade, do mundo conhecido. Então, esses elementos que a gente entende que, por mais que tenha um país ou uma grande população que ainda não seja cristã ou não é cristã, não vai para a igreja católica ou protestante, o que for, mas esses elementos eles são presentes, porque exatamente isso é a influência da visão cristã de mundo, que de alguma forma impactou e impregnou essa sociedade.
e ela só continua de pé de alguma forma, com algum parâmetro, com civilidade, porque esses padrões são observados. Ou seja, o mal, ele é punido. O mal é punido. Só que aí, como eu falei do lado ocidental, porque no lado oriental, né, algumas nações, vocês devem saber, o tipo de punição é uma punição, vamos dizer, padrão aí muito pesado, né? Então, roubou, corta a mão, a depender do tipo de crime, paga-se com a própria vida, o que, obviamente, você deve imaginar, eu discordo, certo? Não concordo com isso, por mais que eu saiba que tem nações como os Estados Unidos que tem alguns estados pena de morte ainda, mas a gente sabe, biblicamente, pelo menos a minha opinião, é que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, por mais que aquela pessoa seja o mais delinquente possível, a não ser, lógico, em situações de extrema necessidade e urgência, né? Uma guerra. Então, assim, questões como essa que eu acabei de mencionar, né? Então, basicamente é isso que acontece. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, para você que está aqui nos acompanhando no Escola Biblicast, que os princípios divinos, eles devem ser mantidos perante toda a sociedade, independente de ser cristã ou não. Então, esse é um ponto que eu queria deixar bem claro para vocês. Vamos lá. A palavra de Deus é luz, é o segundo subtópico do tópico 1. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Salmo 109, versículo 105. Beleza, a gente já viu esse trecho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. As questões mais importantes que nós levantamos durante nossa caminhada, seja cristão ou não, a Bíblia responde. E aqui eu quero externar um elemento particular que eu passei, que eu acho que quase todo mundo, ou todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Mas, talvez, principalmente se não for crente, né? Durante essa período da minha adolescência, às vezes eu ia dormir e eu ficava me perguntando assim, qual era o sentido da vida? Não é que eu tava, assim, pelo menos eu não achei que tava com depressão ou esse tipo de coisa, né? Mas eu ficava pensando, poxa, qual o sentido da vida? Por que eu tô no mundo? Por que eu nasci? Assim, a gente nasce e fica por isso mesmo e morre. Então, assim, eu não tinha um conhecimento. Eu sabia que existia Deus e tal, mas eu não tinha o conhecimento da verdade. É como se fosse Deus fosse algo muito distante. Eu não sentia ele como o Deus pessoal que hoje como enxerga que ele é. Mas eu tinha essas indagações. E eu não era crente, não fui criado exatamente com conceitos cristãos, de alguma forma, né? A influência da cultura, da sociedade. Minha mãe me ensinou, me instruiu muita coisa de forma adequada, lógico. Mas eu não tinha um conhecimento adequado das escrituras, nem de Deus, tal, e assim por diante. Mas essa questão, a Bíblia responde. Aquilo que me deixava angustiado em alguns momentos, a Bíblia já me respondia. E aí só não tinha conhecimento dessa verdade ainda. Hoje já tenho. Questões como o que vai acontecer com amanhã, o futuro, né? O que nos aguarda? Por que o mal parece que às vezes está vencendo, né? Por que acontece tanta maldade no mundo? Essas questões que são importantes, a gente levanta em alguns momentos da vida, até cristãos, né? A pessoa tem conhecimento, mas levanta, né? Principalmente a questão do mal no mundo. Por que isso acontece? Por que pessoas boas morrem tão cedo e pessoas más, né? Fazem vaso ruim não quebra, né? O vaso ruim não quebra, não morre, mas o vaso bom foi lá e morreu. Então, questões como essa que são até, vou dizer, honestas as perguntas, a Bíblia responde. A Bíblia responde. Essas são questões mais existenciais. O guia, a Bíblia responde as questões mais sofisticadas que a mente humana pode estabelecer. A Bíblia responde. Isso é maravilhoso. E questões mais, vamos dizer, menos relevantes, mas que para o nosso dia a dia é muito importante. Como? O que vou fazer da minha vida profissional? Com quem eu vou casar? Quais são os critérios para escolher uma boa esposa, não um bom esposo? Então, ter filhos, como criar os filhos, né? Criar um filho hoje é um negócio complicado, né? Cada vez mais tá dificultoso. Eu digo criar filho não de dar alimentação. Também é difícil, né? Principalmente com alta inflação, né? Tá difícil também. Mas digo assim, criar um filho na educação. É mais difícil ainda do que talvez fosse algumas décadas atrás. Então, antigamente era simplesmente você deixava o seu filho dentro de casa, de alguma forma você privava ele de muita coisa. Agora você deixa dentro de casa, mas você entrega um celular para ele, uma TV, o que for. Aí, amiga, talvez seja pior do que deixar ele no meio da rua, né? Talvez está mais perigoso agora ele dentro de casa, com algum equipamento eletrônico, acesso à internet, do que o que era anteriormente, quando era simplesmente ficar na rua jogando bola, né? O jogar a bola na rua agora parece ser que é algo bem benéfico, né? Manda até fazer atividade física, mas agora você vê como as coisas vão piorando, né? No caso aqui, estava falando da criação de filhos. Então,
Tudo isso a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos dá parâmetros a serem observados. Não dá detalhes, não dá, não faça isso, tá. Alguns momentos até faz isso, mas não é esse o objetivo. É principalmente princípios, parâmetros, para que você possa observar, para que eu possa observar e possamos minimizar, vamos dizer assim, as dificuldades que são inerentes à vida, né? Tá vivo, vai ter dificuldade, né? Tá vivo, vai passar por problemas. Isso é inerente. Mas ele pode, eventualmente, minimizar aquilo que está, digamos, de certa forma, muito sob nossa própria responsabilidade. O terceiro tópico, do tópico 1, né, que fala sobre a Bíblia é um alicerce para a vida, fala sobre a palavra de Deus é imutável. E, logicamente, vocês devem saber que é imutável, mas só que a sociedade, a cultura, ela não é imutável. Então, o que acontece? As pessoas vão absorvendo novas informações, novos conteúdos, elas são impactadas ou recebem informações até de forma repetitiva em diversas áreas da vida, e aquilo começa, de alguma forma, a colocar em xeque aquilo que a Bíblia fala, o que não era para acontecer, lógico, né? Mas a gente começa a colocar em xeque alguns princípios bíblicos. Por exemplo, estava falando agora um pouco de criação de filhos. A Bíblia fala sobre a disciplina para os filhos. Mas em diversos momentos parece que a sociedade fala o seguinte: não, você não pode disciplinar o seu filho. Você não pode colocar restrições para ele, porque você vai impactar o filho lá psicologicamente e vai ter problemas. É lógico que a gente sabe que, dependendo da disciplina como for aplicada, isso pode trazer consequências. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas, da forma que vai se colocando, daqui a pouco o filho começa a mandar no pai, né? Aí inverte a pirâmide, né? Se você não colocar uma pirâmide, a família, né? Os pais lá em cima, se tivesse que colocar entre o pai e a mãe, é o pai lá no topo, depois a mãe, e depois os filhos. Aí a pirâmide da sociedade hoje está colocando o contrário. É primeiro os filhos, depois a mãe, a mulher e por último o marido. Ele tem que observar e obedecer tudo que os demais lá de cima para baixo, né, de baixo para cima agora, estão impondo. Então, aí isso começa a criar problemas dentro da própria família, né? Então, é só para dar uma ilustração que padrões éticos, alguns vão mudando com o tempo ou piorando, né? Geralmente para pior, infelizmente, né? Só pensar também do aspecto, por exemplo, sexual, casamento entre homem e mulher, né, tal. Não se discutia praticamente todas as possibilidades. Hoje se discute. Olha que questão, né? Na sociedade. Daqui a pouco aparecem algumas igrejas, você deve acompanhar nos Estados Unidos, que já tem até bispos que são chamados não binários, né? E aí vem uma dificuldade lá que o cara não sabe nem o que é, né? Mas tá lá, já é um bispo da igreja, ele já é um pastor da igreja. Então, assim, olha que coisa já chegou em algumas denominações nos Estados Unidos. E isso começou, não foi na igreja, começou fora da igreja, mas depois essa discussão entra na igreja. E aí, aquilo que era imutável da palavra de Deus, o pessoal começa a relevar. Não, peraí, isso aí foi naquele tempo, nesse tempo aqui já é diferente. E esse geralmente é o principal argumento. Não, mas aqui foi feito naquele contexto. É sempre aquele contexto. Aí, amigo, se for sempre naquele contexto, a Bíblia não serve mais. Porque quando a Bíblia foi escrita, para qual, vamos dizer, propósito inicial? O propósito inicial, vamos dizer, praticamente 100% das vezes, não foi para mim hoje. Foi para aquela comunidade, para aquele povo, para aquela necessidade. Só que aquilo é atemporal. Aí que o pessoal está querendo quebrar é o atemporal. Quer dizer o seguinte: não, isso aqui foi para a igreja de Corinto. Isso aqui não é para a igreja do Brasil. Isso aqui não é para a igreja do Nordeste, não é para a igreja do Sul do país. Aí começa a cortar. Então, isso é um problema. Isso acontece porque parte da liderança está sendo contaminada por padrões éticos e morais que são diferentes do que diz a Bíblia. Aí você começa a confrontar a Bíblia com outras teorias, com outras filosofias, aí fica difícil. Então tem que existir uma hierarquia. Então eu tenho uma hierarquia muito clara na minha mente. A hierarquia é a Bíblia, em primeiro lugar. Ah, mas a ciência não comprovou isso. Paciência. Um dia a ciência descobre como é que é. Eu talvez nunca descubra, mas eu vou com a Bíblia. Tá certo? Dá um exemplo aqui bem interessante, né? Vez por alguém fala, né? De Jonas ter sido engolido pelo grande peixe. Talvez uma baleia, não sei. Mas seja baleia, o que for. Ele foi engolido e pronto. Para mim não tem nenhum elemento lá que não fale, não me apresente que aquilo não seja literal. Para mim aquilo é claramente literal. Ah, mas aí aconteceu um caso ou outro perdido, o cara só ficou alguns segundos, por isso que sobreviveu, que já aconteceu relatos nesse sentido, certo? Já documentado e tudo, né? Pessoas ficaram algum tempo engolidos pelo peixe e depois sair. Isso já aconteceu. Mas
Aí, isso aqui não pode acontecer, porque período tal, aí, isso tá... Quer dizer que isso não aconteceu? Para mim, isso aconteceu. Nem que tenha ocorrido uma intervenção sobrenatural, muito específica, para que tenha sido o único caso da história que vai acontecer, e pronto, e foi. Como abriu o Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi aberto. E pronto. Então, essas questões que a gente está falando aqui de aspectos, vamos dizer, históricos, eu também tenho que observar do ponto de vista de afirmações éticas, morais. Por que mentir eu vou relevar agora? Por que existe mentirinha branca, né? Mentirinha suave? Não existe isso. Mentira é mentira. A consequência pode ser diferente, lógico, eu sei disso. Tem mentiras que podem colocar em xeque a vida de pessoas. Tem mentiras que podem custar, entre aspas, algo muito pequeno ou praticamente nada. Mas o equívoco do engano foi feito. E isso é errado, isso é abominável. Pouco importa se foi uma pequena mentira ou se foi uma mentira, digamos, grande, mas continua sendo mentira. Pouco importa se roubou R$1 milhão ou se roubou uma balinha. Pouco importa se é um político, vamos dizer assim, né, que está tirando o dinheiro público, que vai trazer uma consequência, obviamente, grande para a sociedade, como aquele crente que fura a fila. O crente que fura a fila. É pecado do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. Afasta a pessoa de Deus do mesmo jeito. A consequência pode ser diferente. Talvez quando você furou a fila, prejudicou 10 pessoas. Aquele político talvez prejudicou 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sei lá, 100.000 pessoas. Então, mas o impacto negativo foi provocado. Talvez menos pessoas, mas ocorreu. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser considerada imutável. Porque se eu flexibilizo isso, aí pronto, acabou. Não tem o que fazer. Então, tem que ser um ponto pacífico. E não adianta ser um imutável da boca para fora. Tem que ser um imutável do ponto de vista prático. Porque se for dizer, a Bíblia é imutável. Não, mas a gente faz isso aqui desse jeito. O que importa é o amor. No final das contas, tudo vai dar certo. Deus vai salvar todo mundo porque Deus é tão bom e não vai deixar ninguém para o inferno. Aí você está modificando a palavra. Está modificando a conduta que Deus está pedindo do povo de Deus, que é a santidade. Tá certo? A salvação é pela graça? É. Mas Deus quer que o povo dele seja santo, separado. Tem uma conduta diferenciada. Não é você viver de qualquer jeito e chegar no céu, vai ser salvo. Não, não é assim. Porque, inclusive, Tiago fala disso, né? O que adianta se você tem fé e não vai ter a obra? Então, na verdade, essa pessoa não tem fé. A ausência de obras é um indicativo da falta de fé. Não é que a obra vai salvar a pessoa. A obra não salva. Mas a obra é o fruto da fé. A pessoa tem fé, então ela vai ter a fé manifestada em obras. Se essa pessoa não tem obras, eu já sei que essa pessoa não tem fé. Olha como é interessante, né? A obra vai ser um reflexo. Algo que alguns confundem, né, do ponto de vista teológico, alguns católicos, é que se a pessoa faz a obra, está salva. Não quer dizer isso não. Só quer dizer que a pessoa que faz a obra tem um indicativo que tem a fé. E isso nem certeza nós temos. Por que não tem certeza? Porque alguns fazem obras com motivações erradas ou com motivações não nobres ainda o suficiente. A gente não vê pessoas não crentes que ajudam milhares de pessoas? A gente vê. Que doam milhões, inclusive? A gente vê. Mas essa pessoa vai ser salva por isso? Não. Vai ser salva pela fé em Cristo. É pela fé em Cristo. E pessoas com a fé em Cristo vão fazer boas obras. Toda pessoa com a fé em Cristo vai fazer boas obras. Agora, não tem como essa pessoa dizer que tem fé em Cristo e não ter boas obras. Aí não tem fé. Então, acabou. Tem algum problema seríssimo aí, tá certo? E quando eu falo boas obras, eu falei de dinheiro aqui, o que for, mas são inúmeras coisas que a gente não precisa nem sequer enumerar, né? São milhares de coisas. O dar dinheiro, uma esmola, uma ajuda, isso é um dos itens, uma das coisas que poderia fazer. Ou seja, tem muito crente, inclusive, que dada a dificuldade financeira, principalmente, digamos, países da África, ou até mesmo no Brasil, né, os mais pobres, tem crente que não tem condição de ajudar outro crente. E aí? Outra pessoa? Não tem. Por quê? Porque ele estava faltando para ele. Então não tem o que fazer. Mas ele pode ajudar de uma outra perspectiva, de outra forma. Tá certo? Inclusive com o tempo, né? Inclusive com o tempo. Isso é um fator muito importante. Tópico 2 da nossa lição bíblica. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Olha, pense numa coisa interessante. Se você pega qualquer material, qualquer livro, né, escrito, você começa a ler, você vai absorvendo aquele conteúdo, né? Em tese deveria ser assim. Mesma coisa, assistir um filme, um documentário. Você absorver esse conteúdo vai trazer alguma diferença. Geralmente você vai aprender algo, né? Você não consegue talvez maximizar ou absorver tudo, mas você vai aprender alguma coisa daquilo. Então, imagina só você ter o manual ao seu acesso, que é a Bíblia Sagrada, você lendo ele, refletindo sobre ele, isso vai fazer você se tornar uma pessoa mais sábia.
necessariamente isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Inclusive, esse é o ponto. Não tem como isso não acontecer. Você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Como assim? Porque você vai identificar o que deve ser feito, né? Conhecimento, você tem um conhecimento. E se você for um crente, né? For um crente e busca fazer a coisa mais adequada, você vai tentar seguir o que tem aquele conhecimento. Só fala que mentir não é certo. Você vai fazer o quê? Um esforço para não mentir. A Bíblia fala que você não pode pegar aquilo que é do outro. Você vai fazer um esforço para nunca pegar aquilo que é do outro. São coisas básicas, né? Ensina para o filho, filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A Bíblia ensina isso. Quando você passa a seguir, você está tendo sabedoria. Então, é o que diz o subtópico 1, o conceito de sabedoria. Nada mais é do que você ter a aplicação prática do conhecimento. Aqui na lição bíblica fala o seguinte: a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Ou seja, você saber o que tem que ser feito e fazer o que é correto. Então, termos teológicos que a gente usa é ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é a conduta correta. Você aprende que tal coisa tem que ser feita desse jeito, tal procedimento. O que é a ortopraxia é a prática correta. Você aprende e executa. Então, não adianta só você aprender e não executar. Então, quando Jesus estava, inclusive, sendo tentado por Satanás no deserto, o que é que ele fez? Ele expôs o conteúdo, ortodoxia, e ele seguiu o que estava mencionando. Jesus não apenas, digamos assim, expeliu Satanás porque ele citou versículos bíblicos. Até porque citar versículo bíblico não resolve nada praticamente, certo? Resolve pouquíssima coisa você mencionar versículos bíblicos diante de uma dificuldade. Mas quando você se atenta e tenta seguir o que diz o princípio bíblico, aí sim. Aí esse versículo bíblico passa a ter vida, tá certo? Até porque citar versículo bíblico, até Satanás, eventualmente ele pode citar tranquilamente, os demônios podem citar, mas o importante é citar o versículo e seguir o versículo, tá bom? Seguir a orientação. Subitem 2, Deus é a fonte de sabedoria. Lógico, se a Bíblia, que é um livro divino, do próprio Deus, escrito, a autoria divina, ele é a fonte de sabedoria primordial. Logicamente, vocês professores, de alguma forma, vocês são fontes de sabedoria para os seus alunos. Amanhã na Escola Bíblica Dominical. São fontes de sabedoria. Algo inegociável essa afirmação, certo? São fontes de sabedoria. Mas a principal fonte de sabedoria é Deus. Então, todo professor, né, com certa experiência, ele entende que ele tem que expor o conteúdo, mas sempre que ele puder, e o ideal seria, ele sempre mostrar aquilo que é referência, ou o autor de referência daquele conhecimento. Porque, olha, eu estou falando aqui sobre, sei lá, um exemplo, sobre matemática. A matemática é desse jeito, 2 mais 2 é 4, não sei o que lá. Tal. Mas você quer entender por que o pessoal entende que é desse jeito, por que é feito assim, quem foi que criou esse raciocínio, quem foi que criou essa equação, pronto, foi falando e tal. O livro dele é esse, o material dele é esse, tal, vai lá, segue, acompanha, tenta ler, tenta entender, porque você vai estar aí na fonte original. Então, isso já é um papel importante, inclusive, do professor, tá certo? Então, a gente tem que apontar aos alunos da gente que a Bíblia é a nossa fonte original, e não a lição bíblica, que fala que a Bíblia é a fonte original, certo? A fonte original é a própria Bíblia. Então, Deus é a fonte de sabedoria, porque Ele é o autor da Bíblia. Aí temos certos textos bíblicos que recomendam, né, exatamente esse tipo de afirmação. Inclusive, diz aqui, né, em Romanos 11:33, que a Bíblia ela possui uma sabedoria o quê? Inescrutável. Não tem como a pessoa conseguir, vamos dizer, dominar ela, né? Não tem como a pessoa conseguir identificar toda a sua, inclusive, sabedoria contida nesse livro. Mas aquilo que Deus quis comunicar está exposto na Escritura Sagrada, certo? E toda a sabedoria dos santos, né, provém da parte de Deus, conforme 1 Efésios capítulo 1, versículo 8 e 9. Então, toda a sabedoria dos crentes, dos santos aqui mencionados, né, provém da parte de Deus. Se não é de Deus, então não é sabedoria. Olha que interessante, né? Alguém fala assim, sabedoria milenar, é a sabedoria do tempo. É a sabedoria ancestral, sabedoria de fulano e tal. É de outra pessoa, mas a sabedoria divina só é de Deus, o único Deus. Terceiro subtópico, o temor é o princípio da sabedoria. Esse aqui é uma questão, quem já é professor de escola dominical há algum tempo, talvez já tenha percebido isso. A maioria das pessoas confundem temor com ter medo. A própria lição até fala, né? Isso aqui não quer dizer que é ter medo, quer dizer respeitar, quer dizer o que? Reverenciar.
E isso é bom que vocês falem, porque, vez por outra, tem alunos já da classe de adultos que ainda não sabem o que quer dizer temor, certo? Então, você vai dizer, irmãos, eu posso ser que não tenha dificuldade de entender aqui, quero deixar bem claro isso. O temor é reverência, é respeito. Ou seja, se eu passo a reverenciar e a respeitar a Deus, olha só, eu tenho um precedente, um início para ser uma pessoa sábia. Porque eu estou reconhecendo quem é Deus. Quando eu reconheço quem é Deus, eu vou dar o quê? Vou permitir ouvir a voz dele. Vou permitir observar o que ele diz. Olha que interessante. Então, se você tem reverência, tem um respeito pelo seu pastor, por exemplo, o que geralmente ele vai dizer, você vai estar atento para o que ele está falando. Olha só, então a reverência permitiu que você tivesse, inclusive, o quê? Uma abertura maior para acreditar no que ele vai falar. Olha que interessante. Então, basicamente, é a mesma coisa que acontece com Deus. Você, ao respeitar Deus, porque ele é, lógico que é muito maior e melhor do que o seu pastor, você vai passar o quê? Vai passar a considerar aquilo que Deus fala. E o que é que Deus fala? Está na Bíblia Sagrada, tá certo? Está na Bíblia. Está na Bíblia e está na Bíblia. Pode Deus falar de outras formas? Pode. Pode falar por meio de sonhos? Pode. Pode usar um irmão para falar alguma coisa específica para você? Pode. Mas o principal e o ideal e o mais confiável está na própria Escritura, certo? Não precisa gastar muita energia de procurar outras alternativas, tá certo? E, inclusive, o Deus pode falar de forma audível, né? Tem alguns irmãos que já passaram por experiências e a gente vê exatamente aquilo que Deus apresenta para aquela pessoa, fala, menciona, aquilo acontecer da forma cabal, assim, a gente vê que não foi algo, digamos, forjado, montado, né? Aquelas profecias autorrealizáveis, nada desse sentido. Algo que, de fato, a gente vê que foi Deus que se manifestou e fez aquilo, né? Mas vamos lá. Terceiro tópico, a Bíblia e a prudência para a vida. E aqui temos o conceito de prudência. Basicamente, prudência seria uma espécie de cautela ou bom senso, como diz a lição bíblica, com o propósito de fazer o quê? De você discernir, fazer a escolha correta entre várias possibilidades, escolher o melhor caminho. Temos aqui referências bíblicas em Deuteronômio 30:19 e Lucas 10:42. A prudência tende a ser algo cada vez mais escasso. Porque estamos numa sociedade que ela é muito imediatista. E nós vamos ficando cada vez mais imediatistas também, né? Como eu falei, a sociedade vai nos impondo algumas coisas, né? A gente percebe isso. Tive a oportunidade já de... Não sou nordestino, né? Mas já tive a oportunidade de ir para São Paulo e andar de metrô. Dentro do meu parâmetro aqui no Nordeste, eu sou um pouco apressado de andar, de fazer as coisas, um pouco acelerado, né? E quando eu estava em São Paulo, aí eu percebi que o que eu era acelerado para o padrão, talvez, de algumas pessoas aqui, né? Até de andar, me locomover, fazer alguma coisa mais apressado, lá é como se eu fosse o normal, porque a maioria das pessoas que eu estava lá em contato, próximos, indo para o metrô, eu percebia isso, né? O povo está quase correndo, mas não é só um ou dois, é praticamente todo mundo fazendo aquele negócio. Eu achava assim, poxa, o pessoal que está se comportando igual a mim, né? Eu estou aqui no meu ambiente, tô no meu habitat, né? Então, essa sociedade que eu dei um exemplo aqui, de buscar lá o meu veículo, né, para poder se locomover rapidamente, o metrô, por exemplo, em vários aspectos nós tendemos a ser imediatistas, né? E a gente percebe isso, que a gente é imediatista, quando tá os nossos próprios filhos, os mais próximos assim, o meu filho principalmente, fica incomodado quando passa pouquíssimos minutos de algo, diz, pai, tá demorando muito. Mas, meu Deus, é porque eu tô criando ele de uma forma assim que as coisas são muito rápidas, né? Aí ele não consegue perceber que às vezes tem que aguardar um tempo, esperar, perder tempo, né? Ir pro banco e perder 1h30, 2 horas no banco para resolver alguma coisa. Então a gente tende a ser muito imediatista e a prudência é um mecanismo que faz a gente pensar, às vezes, né? Antes de tomar alguma decisão, né? Até confundo um pouco e até talvez de alguma forma contaminado pela espécie de domínio próprio, né? A temperança, né? Você se controlar, respirar, ter cautela ao tomar alguma decisão. Ou seja, não tomar decisão quando tá com o corpo quente, né? Quando tá o negócio fervendo a mente, aí você vai ter que tomar a decisão agora e você vai tomar a decisão equivocada. Às vezes o esperar é o melhor caminho, né? E a sociedade hoje nos impõe que nós devemos pensar rápido, agir rápido, porque se a gente demora, a gente está perdendo oportunidade, se a gente está perdendo oportunidade, está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, a gente está perdendo muita coisa se esperar um pouco, né? E a prudência, às vezes, mostra que a gente tem que respirar para poder tomar a decisão mais adequada, né? Ou seja, é aquela oração que a gente faz e Deus não responde no mesmo dia, Deus não responde na mesma semana, não responde no mesmo mês,
Às vezes nem sequer no mesmo ano, mas aí você está orando. E Deus, em algum momento, pode responder. E isso pode permitir que você tome a escolha correta, né? Não se antecipe, né? E a prudência é uma característica que a sabedoria nos traz, né? Sermos mais prudentes e mais cautelosos ao escolhermos, né? Ao tomarmos algumas decisões que podem fazer muita diferença na nossa vida. Segundo, a prudência dos justos, né? Aqui tem, inclusive, uma referência à pregação de João Batista, né? Quando ele tentava converter, né? Ou para nos apresentar o caminho, na verdade, aquelas pessoas rebeldes, pessoas que estavam desconsiderando, né? Os princípios bíblicos, que no caso a lei, né? Que existia naquele período, inclusive a própria ideia que Deus queria que o povo seguisse, né? Por mais que Jesus não estava manifesto ainda, mas boa parte do que inclusive Jesus reforça no Novo Testamento, já estava falado, já estava dito já. E João Batista, ele estava anunciando isso, né, que o Messias estava para vir e que eles deveriam se arrepender de seus pecados, se batizar e assim por diante, né, ter uma nova vida, né, buscar uma vida de retidão. Terceiro subitem, os benefícios da prudência. Aí é um aspecto muito interessante. A pessoa que observa toda a Escritura, que absorve isso, ela vai ser uma pessoa com sabedoria, com prudência, com discernimento, N adjetivos a gente poderia colocar aqui. Isso vai trazer benefício. Aí depende até como você for expor para os seus alunos, isso pode ser uma estratégia, certo? De como você vai, talvez, captar a atenção deles. Perceba que no início da aula, quem pegou no início, eu falei sobre o negócio da geladeira, dei alguns exemplos, né? Falei lá, interação, conversando com a pessoa, que no caso da minha esposa, que pensava de alguma forma mais simplista, né? Coloca a tomada e já usa. Aquilo ali foi uma espécie de quebra-gelo, né? Talvez trazer atenção nos minutos iniciais, que pode me favorecer na exposição do conteúdo posteriormente. Contudo, você pode começar pelo benefício da sabedoria, o benefício da prudência, o benefício de usar a Bíblia como guia. Então, aqui, o que é o nosso último subitem do último tópico, você, professor, poderia usar como o primeiro subitem, ou a sua introdução. Porque você vai dizer, olha, você quer ter uma boa reputação? Você quer ser uma pessoa que pode, inclusive, se desviar e de tomar decisões antecipadas, e tomar decisões equivocadas, obviamente, antecipadas, né? Porque você não teve prudência? Você quer ser uma pessoa que beneficia a sociedade com base em suas escolhas? Você é um influenciador e não um influenciado, né? Você quer ter uma boa reputação, ser uma pessoa bem vista perante a sociedade, ou perante sua família, seus pais, seus irmãos, sua esposa. A pessoa vai concordar com tudo isso, né? Que é algo muito positivo, lógico. Então, você tem que observar o que a Escritura diz. Basicamente é isso. Vou dar só um outro exemplo aqui para vocês. Na área de finanças, na área que eu estudo, trabalho, né, com isso, tem um influenciador relativamente bem conhecido, não vou citar o nome dele porque acho que não faz sentido agora, mas ele não é crente, mas ele teve contato com outro pastor, que era um pastor crente, lógico, né? Ser pastor deve ser crente, né? Apesar que é um negócio meio estranho agora, é até bom e importante falar isso, né? Pastor crente, né? Porque tem pastor dizendo que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, né? Então, era um pastor crente, né? Aí esse pastor crente falando dos princípios de sabedoria que tinha em Provérbios. E que em Provérbios falava também sobre finanças, falava sobre dinheiro. O que acontece? Esse pastor, sabiamente, inteligente, sabia que essa pessoa trabalhava na área de finanças, era um influenciador, um youtuber e tal, um cara milionário já. Ele pescou ele com aquilo que, para ele, fazia muito sentido, que é o quê? Ganhar dinheiro, falar sobre dinheiro, investimentos, o que for. Ele captou ele nisso, porque a Bíblia fala sobre isso também. Aí ele trouxe essa pessoa para, digamos, o livro de Provérbios, e no livro de Provérbios não fala apenas sobre finanças, lógico, fala sobre inúmeras outras coisas. Ou seja, aquela pessoa foi impactada pelos benefícios que a sabedoria nos traz. E ele até, esse influencer, né, esse multimilionário já, ele exatamente testemunhando de alguma forma, não sei se ele se converteu ou não, mas ele estava testemunhando dos benefícios que era de observar o que a Bíblia falava. Olha que interessante. Só que isso que eu quero que vocês apresentem para os seus alunos, talvez como um ponto introdutório. Fala sobre os benefícios. Você quer tudo isso aqui? Só esse lado bom, né?
É igual no pessoal do Instagram. Você quer emagrecer em uma semana, arrasta para cima, né? Agora não é arrasta para cima não, mas quer ficar milionário em um mês, arrasta para cima. Então, você quer ter esses aspectos aqui, a pessoa vai dizer, quer. Então, pronto, vamos aqui observar como você pode ter essas informações, como você pode melhorar. O quê? A referência é a Bíblia. O guia é a Bíblia. Ah, mas alguém fala que é diferente. Ah, lá no programa de Fátima Bernardes, na Globo de manhã, falou que é diferente. Ah, amiga, aí você tem que escolher quem é que vai determinar. Se é o psicólogo lá, o filósofo que aparece em Fátima Bernardes que fala alguma coisa que vai contra a Bíblia, ou é a Bíblia. Aí você vai ter que escolher o que você vai considerar. Inclusive, se a pessoa está assistindo esse tipo de programa, já está dando um passo muito equivocado na minha opinião, certo? Já está começando mal. Mas sempre tem tempo para a gente se converter, né? Até brinco, né? Tem tempo de se converter ainda. Então, observe que tipo de referência você está utilizando, né? Para que tipo de conteúdo você consome. Quando falo conteúdo, é livro, podcast, é vídeo no YouTube, é Netflix, o que for. Isso, para você, pode determinar ou influenciar o que você toma de decisão na sua vida. Então, observe se você ou eu não estamos sendo moldados pela cultura, pelos costumes, pela moral do nosso tempo, ou se é pelo que a Escritura diz. Tem que ser o que a Escritura diz. A Escritura é atemporal, a Escritura é imutável, a Escritura vai me trazer inúmeros benefícios para que eu possa ser mais sábio, mais prudente, mais apto a exercer uma caminhada cristã que possa me possibilitar ter menos dificuldades, menos prejuízos. Possibilitar, é certeza? Não é certeza, mas deve favorecer, tá certo? Deve favorecer bastante aí, porque algumas questões que a gente passa de problemas é porque nós mesmos criamos, tá certo? Basicamente é isso, e concluindo aqui a nossa reflexão, 3 afirmações, né? A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, ou pelo menos deveria ser, né? A luz para o nosso caminho. A segunda verdade aqui também deveríamos frisar é: Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias, independente da idade, independente de ser rico ou pobre, independente de ter uma vasta biblioteca na sua casa ou apenas ter a Bíblia, mas a Bíblia já é o suficiente, tá certo? O resto da biblioteca você podia queimar e ficar com a Bíblia e a Bíblia já é o suficiente. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente, sem precipitações, segundo a vontade, obviamente, do próprio Deus. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, você, quem está acompanhando aqui ao vivo, né, no Telegram, você tem um botão no aplicativo, um botão central, você pode clicar nesse botão, vai ter um boneco, esse boneco vai levantar a mão, e eu vou saber que você tem alguma dúvida, alguma indagação. E você pode fazer sua pergunta, e eu, se eu puder, tento responder, tento dar alguma orientação, se possível for. Lembrando que essa aula está sendo gravada e vai estar sendo postada posteriormente no YouTube e também em podcast. Então, se você não se sente confortável para isso, por algum fator, se guarde na sua pergunta. Mas se você não tiver nenhum problema quanto a isso, você pode fazer isso. Enquanto alguém se decide, se quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação, recomendo você que está acompanhando aqui via YouTube, né? Aula obviamente gravada posteriormente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, a opção todas as notificações, e lembrando que os slides que eu estou utilizando nesta apresentação, o link consta na descrição deste vídeo do YouTube. E se você acompanha via podcast, de igual forma, o link para este slide que você não está vendo, certo? Está na descrição deste podcast. Então, peço também que você favorite este podcast, se inscreva nele, da forma como sua plataforma sugira, para que você possa acompanhar as próximas postagens. Por enquanto, ninguém levantou a mão, não vou me estender muito aqui. Eu agradeço a oportunidade de ter ministrado essa lição para vocês. Recomendo que vocês observem, né, algumas dessas afirmações que eu fiz, algumas colocações, podem ser úteis como subsídio para a sua aula de EBD amanhã. Que Deus possa orientar o passo de todos vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.